Então, vamos começar falando sobre risco, retorno e diversificação. São 4 tipos de rentabilidade que caem na sua prova. Vamos começar falando de retorno, de rentabilidade, né? Então, vamos lá. Eu tenho a rentabilidade absoluta, tá? E eu tenho a rentabilidade relativa. Primeiro, esses dois temas. Então, vamos lá. Vamos pensar que a meta de capitalização, né? Quem que é bancário aí que tem uma meta de capitalização? Cadê aqui, ó? Deixa eu ver quem que é. Vou pegar para Cristo aqui hoje. Aloísio, você é bancário já, meu velho? Tem meta de capitalização? Tem, né? Então vamos lá. Vamos pensar com o Aloísio tem uma meta de capitalizar. Deixa eu desativar o chat aqui. Beleza? Desativar o chat. O Aloísio tem uma meta de capitalização de vender 50 conto de capitalização no mês. Beleza? 50 pau de capitalização e tem que vender no mês, tá? E o Aloísio atingiu 48 mil reais de capitalização, tá? Ou melhor, vamos pensar aqui, 45 mil reais de capitalização. Qual que é a rentabilidade absoluta de Aloísio? 45 mil reais. Ou seja, em termos absolutos, Aloísio vendeu 45 mil reais. Assim como um investimento pode ter rendido 8% num determinado mês. Legal? 8% num determinado mês. Maravilha. Isso é a rentabilidade absoluta. Quanto o investimento rendeu em um determinado período de tempo. Tranquilo? Boa? Maravilha. Então, tá? Ele vendeu 45 mil reais e aquele investimento, por exemplo, rendeu 8% num determinado mês. Igor, é um número bacana? Nesse caso de Aloísio, não, porque ele bateu 90% da meta. E aquele investimento, tá, que rendeu 8%, é um fundo DI, e naquele mesmo período, o CDI, que é o benchmark daquele cara, rendeu 10%, né? Teve 10% o CDI, bateu 10% naquele período. Ou seja, quanto que foi a rentabilidade daquele investimento? Tá? A rentabilidade daquele rendimento foi 80% do CDI. Legal? 80% do CDI. Então, isso é a rentabilidade relativa, né? Com relação a alguma coisa. Então, vamos lá. Rentabilidade absoluta, quanto um investimento rendeu em um determinado período de tempo, e rentabilidade relativa, quando eu comparo com um benchmark, 80% do CDI, por exemplo. Já a rentabilidade esperada é o que eu espero no futuro, minha expectativa. E a rentabilidade observada é o que aconteceu no passado. O investimento chegou a rendeu 12% ao ano. Essa é a rentabilidade observada. Bom, e a rentabilidade bruta versus líquida, né? Líquida normalmente é quando eu tiro também o imposto, beleza? Líquida normalmente é quando eu tiro também o imposto. Agora vamos lá para a estatística e como isso cai na tua prova. Vamos lá. Eu tenho um investimento que rendeu, né? Eu tenho um investimento que rendeu de janeiro, fevereiro até agosto. Até agosto não, até julho. Ele rendeu 3%, 4%, 8%, 6%, 7%, 2% e 10%. Beleza? Deixa eu só mudar isso aqui. 1 e 2. Legal. Maravilha. Então, o meu investimento rendeu de janeiro a fevereiro, a julho, 3% de janeiro, 4%, 8%, 6%, 7%, 1 e 2. Legal. Qual que é a média de rendimento? Pega essa galera aqui e divide por 7, não é isso? A média deu 4,42 aqui embaixo, né? 4,42, né? Aqui embaixo está aqui, ó. 4,42 a média, né?
Beleza? Então, média é uma média simples, né? Quanto que o investimento rendeu em um determinado período de tempo. Pego a rentabilidade ali e divido, né, pela quantidade. Vamos olhar para esse cenário aqui. Vai cair na prova uma parada chamada, então, média, você já sabe o que é, né? É quando eu avalio quanto que foi a rentabilidade de um investimento em um determinado período de tempo. E a mediana é o elemento central de um conjunto de dados. Então, vamos lá. Elemento central de um conjunto de dados. Dado o investimento XPTO que rendeu de janeiro a julho, essa galera aqui, 3, 4, 8, qual que é a mediana dessa amostra? Isso vai cair na tua prova. Qual que é a mediana dessa amostra? Então, eu tenho a média, a mediana, que é o elemento central, e se for número par, que é se for, né? Tá? De for. Se for número par, a mediana é a soma dos elementos centrais dividido por 2. E moda é o elemento que mais aparece na amostra. Legal? Tudo bem? Dá um ok para mim aí? Belezeira? Chique. Então tá bom. Agora vamos falar de medidas de dispersão. Então vamos lá. Você está na praia, beleza? E aí, de repente, você está lá tomando uma cerveja, olhando para o mar, né? Ou tomando uma água de coco, se você não toma uma cerveja. E, de repente, você vê uma baita dispersão acontecendo, pessoas correndo para todos os lados. O que está acontecendo? O que pode estar acontecendo ali? Tem alguma coisa boa que vocês falaram aí? Lógico que não, né? Então, posso falar que dispersão é alguma coisa que está ligado a algum risco? Posso falar ou não? Legal? Dispersão está ligado a algum risco? Sim. Então, vamos lá. Sempre que eu falar de dispersão, eu estou falando de risco, tá? Então, eu tenho... O que é risco no mercado financeiro? A palavra que vai trazer questões sobre risco vai falar sobre desvio padrão. Legal? Então, sempre que você vê a palavra desvio padrão, você vai lembrar de risco. Beleza? Maravilha. Ou seja, alguma coisa está desviando ou dispersando do padrão. E qual que é o padrão em um investimento? A média, né? Então, quando eu tenho alguma coisa distanciando da média, existe um risco eminente ali. Se o seu filho tem 17 anos e ainda está na 6ª série, ele está distante da média e pode ser que ele esteja trazendo algum tipo de risco para você andando com más companhias, por exemplo. Tudo bem? Então, distante da média é uma medida de dispersão e traz um risco eminente. Tá claro? Maravilha, então. Então, vamos lá. Eu tenho 2 medidas de dispersão e uma é o começo da outra. A primeira medida chama-se variância, que você vai ter que decorar, que é o quadrado do desvio padrão. E a segunda chama-se desvio padrão, que você vai ter que decorar, que é a raiz quadrada da variância. Então, vamos lá, decorebinha. Variância é o quadrado do desvio padrão é raiz quadrada da variância. Boa. Então, vamos lá. Eu preciso calcular a dispersão dessa amostra. Então, vamos lá. Um investimento rendeu 2% em janeiro, 8% em fevereiro, 9% em março, 6% em abril, 5% em maio. Eu preciso calcular o desvio padrão dessa jossa aqui. Tá? Ou seja, quanto que aquele investimento está se distanciando do seu padrão, que é a média. Quando você tem uma calculadora HP12C, fica muito fácil fazer essa parada aqui, não é isso? Então, vamos lá, HP12C online. Ó, eu quero saber o
desvio padrão ou o grau de risco daquele investimento. 2, sominha, 8, peraí, 2, 8, 9, 6 e 5. 8, sominha, 9, sominha, 6, sominha, 5, sominha. Como que eu calculo o desvio padrão de um investimento? Desvio padrão tem uma letra chamada sigma. É uma letra grega, tá? É uma letra grega chamada sigma. Então, ó, letra sigma. Imagem. Ó, essa é a letrinha sigma, que é essa letrinha aqui do meio. Ó. Esse chapeuzinho, esse que é ao contrário aqui, ó. Beleza? Que também pode ser a letra S, né? Pode ser a letra S também, tá? O desvio padrão pode ser a letra sigma ou a letra S, né? Então, tá aqui, ó, uma letrinha S também do desvio padrão, beleza? Pode cair essa letrinha na tua prova? Pode. Então, você tem que lembrar que é desvio padrão, beleza? Então, maravilha. Onde que está o cálculo do desvio padrão na HP? Na letrinha S, que está embaixo do ponto aqui. Então, vamos recapitular? Vamos pegar aquela amostra? 2, sominha, 8, sominha, 9, sominha, 6, sominha, 5, sominha. Vamos calcular o desvio padrão, que está na letra S, que é o azulzinho embaixo do ponto. G, ponto. 2,74 é o desvio padrão desse investimento. Igor, o que significa 2,74? Na maioria das vezes, aquele investimento oscila 2,74 pontos percentuais para cima ou 2,74 pontos percentuais para baixo. Legal? Esse é o desvio padrão daquele investimento. Quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão distante da média, maior o risco de um investimento. Agora nós vamos calcular essa parte na unha, tá? Eu vou chegar no 2,74 na unha para você ver o racional dessa parada aqui. Então, eu preciso saber quanto que aquele investimento está distanciando da média. Legal? Então, vamos lá. 2, 8, 9, 6 e 5. Eu chego na média, então. 2, 8, 9, 6 e 5 deu 30. Dividido pelo conjunto de dados, a média é 6. Então, vamos lá. Agora, eu preciso saber quanto cada mês se distanciou da média. Se a média é 6... Janeiro se distanciou em 4, fevereiro subiu 2, março subiu 3 e por aí vai. Aí eu pego e faço essa conta como? Jogo toda essa galera aqui ao quadrado, para não ter número negativo. Quanto que deu essa soma aqui? 30. Aí eu chego numa parada chamada variância. Divido 30 por 5 menos 1, porque é uma amostragem. Sempre que for 5 menos 1 é uma amostragem. E eu cheguei na variância de 7,50. Igor, para que tudo isso? Para chegar no maldito desvio padrão. Que nada mais é, que eu pedi para você decorar, que a raiz quadrada da variância. Lembra que eu pedi para você decorar? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância? Consequentemente, a variância é o quadrado, é o quadrado do desvio padrão, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 7,50. Quanto que dá? 2,74, que eu resolvi muito rápido na HP. Então, vamos lá. Vamos decorar. Desvio padrão. Repita comigo. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu pegar esse infeliz aqui e fizer ao quadrado, eu vou chegar em 7,50, porque a variância é o quadrado do desvio padrão. Eu percebi que para o desvio padrão e para a variância, eu preciso dos dados de um único ativo. Eu estou avaliando a minha carteira em um determinado período de tempo. Quando eu tenho os dados de um único ativo, eu consigo chegar na variância do desvio padrão. Só que agora eu não quero mais isso. Eu quero saber como que fica a minha carteira com 2 ativos.
Então, quando eu tenho dois ativos, eu vou usar uma medida chamada medida de associação. Eu vou ver se a minha carteira é diversificada ou não. Quando que eu vejo que a minha carteira é diversificada? Quando eu tenho dois ativos, tudo bem? Legal? Então, eu tenho os indicadores de diversificação começam com a letra C e O. Eu tenho a covariância ou a correlação. Então, quando começa com co, significa comparação, tudo bem? Quando começa com co, significa comparação. Então, quando eu tenho medidas de associação, eu meço quanto o investimento está provocando uma diversificação na minha carteira. Eu tenho dois tipos de medida. A covariância, que é uma medida não padronizada, que pode ir de menos infinito a mais infinito. E eu tenho a correlação, que é uma medida padronizada, que vai de -1 a +1. Legal? Então, covariância e correlação. Vamos lá, galera. As duas medidas indicam se os ativos que eu tenho na minha carteira são amigos ou inimigos. Legal? Vamos lá. Pensa numa pessoa negativa agora que você conhece. Pensa numa pessoa negativa. Então, vamos lá. Quando essa pessoa estiver descendo a rua, então a correlação ou covariância negativa significa que os movimentos daqueles ativos acontecem em direção oposta. Aquela pessoa negativa vem descendo a rua, você olha lá longe e você muda de calçada. O seu movimento acontece na direção oposta. Então, quando dois ativos têm covariância ou correlação negativa, o movimento deles acontece em direção oposta. Presta atenção nessa parada aqui agora, ó. Intervalo de confiança. Primeiro decora e anota aí, vai lá. 68% um desvio padrão. Anota isso aí que vai cair na prova. 68% um desvio padrão. 95% dois desvios padrão. E 99% três desvios padrão. Anota aí. 68, um desvio. 95, dois desvios. 99, três desvios. Presta atenção aqui agora, ó. Um grupo de 100 pessoas está fazendo uma manifestação na Avenida Paulista contra o governo, beleza? E essas pessoas, eu tô olhando da ponte ali e tô vendo que elas têm uma idade média de 50 anos, com um desvio padrão de 10 anos. Ou seja, olhando ali de cima, tô vendo que a galera tem uma média de 50 anos, mas pode ter um desvio padrão de 10 anos, ou seja, 10 para menos e 10 para mais. Legal? Prestou atenção no meu exemplo? Então, vamos para o meu Excel mágico aqui agora. Então, eu tenho na Avenida Paulista 100 pessoas nesse momento, com uma média de 50 anos, com um desvio padrão de 10 anos. Podem oscilar, então, de 40 a 60 anos. Quando eu uso um desvio padrão, isso você vai começar a ver agora nas eleições. Fulano está liderando as pesquisas com intervalo de confiança de 95%. Quando o Ibope falar que a confiança foi de 95%, é porque ele usou dois desvios padrão. Legal? Então, olha para esse exercício aqui, ó. Quando você afirma que a idade daquela galera que está na Avenida Paulista é de 40 a 60 anos, eu não consigo acreditar muito. Porque são 100 pessoas, né? Quanto que eu consigo acreditar? 68%. Quem criou isso? Um tal de Gauss, tá? Um cara chamado Gauss. Criou isso que chama-se intervalo de confiança, que é um gráfico tipo um sino, que é esse cara aqui que tem na sua apostila.
Quando eu uso um desvio padrão é 68, 2 vai para 95, 3 vai para 99. Mas isso fica claro, né? Porque é meio lógico, né? Vou ampliar o meu desvio padrão agora para 2 desvios. Então, com a média de 50, 2 desvios, eu diminuo 20 e aumento 20 aqui. Olha que interessante. Agora, eu falo para você que na Avenida Paulista, daquelas 100 pessoas, a maioria tem entre 30 e 70 anos. E aí, melhorei agora a tua confiança ou não? Lógico que melhorei, ficou mais lógico, né? Então, eu agora atingi 95%. E se eu aumentar para 3 desvios? 20 a 80. Aí eu chego assim, ó, na Avenida Paulista, nesse momento, dessas 100 pessoas, a maioria tem de 20 a 80 anos. O Telzinho, meu filho de 4 anos, fala assim, verdade, papai, conta uma novidade agora, então. Que agora a minha confiança subiu para 99%. Tudo bem? Intervalo de confiança, um desvio padrão 68, 2 desvios 95. Por que eu anotei 1,96? Porque a medida exata na estatística para 95% de confiança é 1,96. Beleza? Mas como está muito pertinho de 2 ali, a gente arredonda para 2. Legal? Mas se cair na tua prova 1,96, é 95%. Tudo bem? Então tem uma questão bem fácil aqui, ó, que quando você olha para 1,96 e lembra do 95%, né? Você já mata a questão, né? Numa distribuição normal, eu tenho um intervalo entre a média de 1,96 até 1,96, né? Então, alternativa C, 95%. Beleza? 1,96, 95%. Tranquilo? Então, grava isso, que pode cair na tua prova também. Exatamente o 1,96 e você não se lembrar. Legal? E quando eu quero 99% de confiança, 3 desvios. Maravilha? Então, risco sistemático é sinônimo de risco de mercado. Legal? Conjuntural ou não diversificável. Legal? Ou seja, não adianta você ter uma carteira amplamente diversificada e vir uma pandemia, tudo bem? Vai zoar a sua carteira de qualquer jeito. Legal? Agora, vamos pensar que você tem uma carteira com Petrobras, Bradesco, Itaú, né? Lojas Americanas e Gol. Legal? Beleza? E aí caiu um avião. Qual que é o ativo que mais vai sofrer ali? É a ação da Gol, não é isso? Então, a ação da Gol é um risco específico, próprio e diversificável. Por quê? Porque se eu arrancar fora as ações da Gol, o risco diversificável, né, que é conhecido como risco não sistemático, aí eu consigo eliminar. Eu tenho agora 2 desmembramentos e 2 ramificações do índice de Sharpe. Um é o índice de Sharpe modificado. Qual que é a diferença? Em vez da taxa livre de risco, o índice de Sharpe usa o benchmark. Por exemplo, se eu tenho um fundo DI, é melhor eu usar o CDI, né? E não preciso usar a taxa livre de risco. Se eu tenho um fundo atrelado ao IPCA, é melhor eu usar o IPCA. Então, índice Sharpe modificado, né? Eu uso o benchmark em vez de usar a taxa livre de risco. E eu tenho outra ramificação para o investidor que não gosta do desvio padrão. Ele quer comparar com o mercado. Aí ele usa o índice de Treynor, que em vez do desvio padrão, usa o beta como medida de risco. Tudo bem? A palavra-chave é eficiência do mesmo jeito, tá? Mas uma questão clássica que cai é essa aqui, ó. Questão 31. Essa é clássica. Qual a medida de risco utilizada no cálculo do índice de Sharpe e do índice de Treynor? Desvio padrão e beta. Simples assim, né? Decoreba, tá? Mas os dois são medidas de eficiência. Tudo bem? VAR, Value at Risk. Significa qual o meu valor, a minha estimativa máxima de perda. Tudo bem?
Como que cai isso na prova? Vai cair desse jeito. R$ 1.000 para 21 dias com 95% de confiança. E você vai ter que saber qual que é a interpretação desse cara. Então, R$ 1.000 para 21 dias com 95% de confiança significa que em 21 dias a análise que foi feita é que a minha estimativa máxima de perda é de R$ 1.000. Só que eu tenho 5% de chance de perder mais do que R$ 1.000, porque a minha confiança foi de 95%. Então é assim que vai cair na tua prova. Tá? Vamos lá? Um fundo de investimento possui em seu prospecto a informação que a perda máxima, que o VAR da carteira, é de R$ 1.000 com 95% para 21 dias. Essa informação indica que este fundo possui, legal, 5% de chance de perder mais do que R$ 1.000 em 21 dias. E para a gente finalizar, né? Vamos falar aqui rapidinho de risco, relembrar, e o principal risco, ou melhor, um risco que pode cair na tua prova com algumas ramificações, né? Vamos lembrar o risco de liquidez? Dificuldade de transformarmos algo em dinheiro por um preço justo. Lembram disso? Faz uma cabecinha assim para mim. Risco de mercado, pedir para você gravar a sigla PT, preços ou taxas, flutuação de preços ou taxas, né? Legal? Lembram disso? E o risco de crédito pode cair com o rating. Vamos lá. Vou falar de risco de liquidação e contraparte, depois a gente entra no risco de crédito e encerra. Risco de liquidação, anota aí, problemas sistêmicos. João fez um Pix ou fez uma TED para outro banco e não entrou a TED no outro banco. Isso é um risco de liquidação. Legal? Risco de contraparte é primo do risco de crédito. Qual é o risco de que a outra parte não pague o que ela se comprometeu a pagar? Risco de contraparte. Ele é muito semelhante ao risco de crédito. Como que pode cair isso aqui na tua prova? Risco que pode ser amenizado pela contratação de um seguro prestamista. Legal? Risco de contraparte, porque daí se a pessoa morrer e não me pagar, o seguro prestamista me ajudou ali, tudo bem? Legal. Quando você tirava A na prova, você trazia mais risco ou menos risco para o seu pai do que seu irmão que tirava B? Legal. Pergunto para vocês, se você contrata um investimento que tem rating A e um investimento que tem rating B, qual que traz mais risco para o investidor? Legal. Então, qual que o investidor vai precisar receber mais para compensar? O B. Legal? Então, todo investimento que traz mais risco, eu espero que ele me traga mais retorno. João contratou uma debenture com rating A. Na repactuação, depois de 6 meses, o rating caiu para rating B. O que se espera? Que ela tenha um aumento no pagamento de juros ou uma diminuição, uma redução no pagamento de juros? Legal, um aumento, não é isso? Boa! Legal. Então vamos lá, responda essa questão clássica aqui. Já estamos acabando. 2 emissões de debênture X e Y com as mesmas características possuem rating AA e B. Tais ratings refletem. Maravilha! Parabéns para quem foi na alternativa B de bola, né? Rating é uma classificação de risco, que classifica você como bom ou como mau pagador no mercado. Então, alternativa B de bola. Risco das empresas não honrarem o pagamento das debêntures. Beleza? Rating diz respeito a risco. Maravilha. Então, você já sabe que rating A é melhor que rating B. Legal? Se alguma coisa tem rating A, né?
e passa para rating B, piora o seu risco. Legal? E ela tem, então, que me pagar mais. Agora, vamos lá. Quem traz mais risco de não pagar o banco? Quem tem 3 casas como patrimônio ou quem tem 2 casas? 3 ou 2 casas? Legal. Parabéns para quem respondeu 2 casas. Então, CC tem mais risco que CCC, beleza? Então, vamos lá. 2 empresas X e Y emitiram debêntures com classificação de risco C e CCC, respectivamente, emitido por uma agência de rating de crédito. É de se esperar o quê? Qual debênture tem mais risco? A debênture X ou a debênture Y? C. Quem tem uma casa tem mais risco do que quem tem 3 casas. Então, a debênture X possui maior risco, então tem que me trazer um maior retorno. Alternativa A.